Bom dia a todas. Vamos iniciar então a nossa aula de psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. Aula passada, né, a gente acabou meio que subitamente, né, um pico de energia com uma tempestade que já estava se aproximando, né? Mas enfim, nós estávamos já no momento em que as pessoas já estavam indo para os respectivos estágios, né? E aí, então a gente preferiu acabar para começarmos hoje já com o ideário, com o panorama nosso, né, de entendimento aqui das psicologias centradas no aluno, né, que muitas vezes foram chamadas pelo movimento brasileiro de escola-novismo, né? Na verdade, o escola-novismo não foi um movimento brasileiro, né? Foi um movimento mundial, né, que pensava a transformação da escola, a mudança da compreensão da escola, de uma escola tradicional para uma escola da liberdade, tá? Uma escola de uma pedagogia considerada por Rousseau uma pedagogia negativa. E aí nós começamos a falar sobre Rousseau na última aula, mas vamos retomar o pensamento filosófico de Rousseau para perceber as suas influências na construção de uma pedagogia e de teorias da aprendizagem, então de uma psicologia centrada no aluno, centrada na liberdade, buscando destituir o lugar do currículo, do conteúdo, como principais na relação da aprendizagem. Então já fica aqui a dica já, né? Quando a gente fala então de escolanovismo, a gente está falando de pedagogias que centram o aluno, colocam o aluno como foco do aprendizado, mas não apenas isso, porque existem pedagogias que não são escolanovistas que também colocam o aluno como centro. Mas a gente tem perspectivas contemporâneas, né, do escolanovismo, né, das perspectivas centradas no aluno, também denominadas de pedagogia de projetos, pedagogias ativas ou modalidades, maneiras de aprender ativas, né, pedagogias com características centradas em problemas, para a resolução de problemas. É óbvio que tem outras psicologias que envolvem essas pedagogias, né? Por exemplo, a, a pedagogia com base na resolução de problemas é uma pedagogia também construtivista, é uma pedagogia de competência e habilidade da ordem do Piaget, né? Mas, enfim, toda vez que a gente fala de colocar em suspenso o currículo, de pensar estratégias, de colocar o aluno como centro da aprendizagem, a gente esbarra em algumas feições, em algumas posturas pedagógicas, leituras do aprendizagem, do escolanovismo e das pedagogias centradas no sujeito, centradas no aluno, tá? Então, para isso, eu vou passar cada um dos vídeos que eu coloquei nessa semana do AVA e a gente vai, então, a partir deles, eu vou apresentar os principais conceitos, né, que vão ser, então, desenvolvidos por essa teoria, tá? Vamos dar início, então, ao primeiro, né, conceito, o abre-alas, digamos assim, com a filosofia da educação de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Professor, Madame tá de Warren. dando eco. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a Oi, vamos lá. Tava dando eco como, Esther? Será que eu coloco o áudio aqui da apresentação? Eu tiro o áudio. Quê? Continua dando eco. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que desligar, na verdade, um retorno. Ah, beleza. Vamos fazer assim, ó. Vocês me falam se vai continuar dando eco, tá?
Assim, dá para ouvir o vídeo? Não tá dando para ouvir. Vou tentar de diferente, então. Nossa, que difícil, porque tá falando aqui para apresentar agora, usar compartilhar uma guia, que é ideal para vídeo e animação. E aí eu não deu, né? Já já. Tan, 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 tan. Uma guia, o vídeo do YouTube. Agora que compartilhou, né? Vamos ver se vai dar certo. Vocês escutam o vídeo? Não. Música. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa. E Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia, por suas ideias radicais, que desagradavam tanto a Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo. Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos à autobiografia Confissões, falecendo aos 66 anos em Hermenonville, na França. A ti me dirijo, mãe amorosa e prudente, que soubeste te apartar da estrada trilhada. Assim registra o prefácio do livro Emílio ou da Educação, inspirador de Pestalozzi e da Escola Nova, escrito por Rousseau sob forma de romance. Emílio consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética, orientando pais e mestres sobre como educar naturalmente o homem ideal. O jovem Emílio, filho de um homem rico, é educado por um preceptor no convívio com a natureza, protegido dos constrangimentos sociais. Com um pé no romantismo, o outro no imaginário iluminista, o texto russoniano revela a crença na educação reformadora como ponte para as transformações sociais. Emílio é o representante da espécie humana em seu potencial de virtude, educado para viver bem consigo, com sua futura companheira Sofia e com os outros, em uma sociedade livre e democrática. Lançado em 1762, o livro tornou-se um paradigma da educação no século XVIII. Contrapunha-se a visão elitista da educação como privilégio, afirmando ser um direito de todos, e criticava a pedagogia jesuíta, rígida, punitiva, mera transmissora hierárquica de conhecimentos memorizados, que tratava as crianças como adultos em miniatura. Com sua visão naturalista do mundo, baseado nas lições da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância, o primeiro a entender a infância como uma forma particular de ser humano, diferente da idade adulta. O aprendizado era conduzido pelos interesses do próprio aprendiz, em uma educação de dificuldades progressivas, lúdicas e interativas, que evoluíam naturalmente dos sentidos ao espírito. Se por um lado Rousseau identificava as especificidades do ser infantil, por outro, projetava o homem do amanhã, delimitando claramente a fronteira entre o homem da natureza e o homem civil. O homem da natureza, foco de Rousseau, era um ser livre, espontâneo, natural.
Já o civil, mascarado, degenerado pelas instituições e vigiado pelo social. Daí a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Segundo Carlota Boto, autora do livro A Escola do Homem Novo, Rousseau preconiza o primado do coração humano, desconfiando da exclusividade da razão tão em vigência na época. Para Carlota, Emílio é antes de mais nada uma obra que fala de afeto, pautando a criança pela emoção e fundindo o sentimento com o pensamento. O resultado, inevitavelmente, conduziria ao amor pelo conhecimento. Rousseau explica: não se trata mais de ensinar-lhes as ciências, mas de dar-lhes o gosto para amá-las e os métodos para aprendê-las, quando esse gosto estiver suficientemente desenvolvido. Esse é com certeza um princípio fundamental de toda boa educação. A primeira frase do livro Emílio já revela as duas grandes premissas que moveram Rousseau. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas. Tudo degenera nas mãos do homem. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade, a vida cosmopolita, as instituições sociais, a civilização, enfim, o corrompem, mexendo, alterando, mutilando, tornando artificial tudo que é natural, sufocando a bondade do homem e manipulando a sua mente. Como evitar isso? Como formar um homem que conserve as suas virtudes, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua compaixão com as desigualdades criadas pelo próprio homem? Segundo Rousseau, fortalecendo de tal maneira a sua formação na infância e na adolescência, que à medida que vai crescendo, se consolide nele um homem total, incorruptível, forte no físico, forte no espírito, no intelecto, na razão e no sentimento. Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre. Será primeiramente um homem. Rousseau visava ensinar ao homem o seu estado de arte como homem, formando no jovem, como ele escreveu, o coração, o juízo e o espírito, ensinando ao aluno muito mais do que uma profissão. Que se destine meu aluno à carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia, pouco me importa. Antes da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é o ofício que lhe quero ensinar. E para usufruir da felicidade da vida, Rousseau dividiu a existência e o livro de Emílio em 5 fases: lactância, até 2 anos, infância, de 2 a 12, adolescência, de 12 a 15, mocidade, de 15 a 20 e o início da vida adulta, de 20 a 25. Dos 5 livros de Emílio, os 4 primeiros tratam da educação do menino e o último da menina Sofia. Rousseau considerava o período do nascimento até os 12 anos o mais delicado, já que nele é que tendem a surgir os desvios. É por isso que a educação, nesse momento, a chamada educação primeira, deveria ser negativa, isto é, não ensinar novos saberes, apenas manter, conservar, fortalecer as qualidades morais nascidas com a criança. Segundo Rousseau, a educação negativa consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. Nesse período, o mestre interfere o menos possível, muito mais estimulando bons sentimentos e o usufruto dos sentidos na busca da experiência do que se impondo positivo com novos ensinamentos acadêmicos, muito mais não fazendo que fazendo. Daí a expressão negativa. Para Rousseau, não se deve apresentar à criança ideias complexas e abstratas antes do desenvolvimento da razão, porque na infância, segundo ele, a razão dorme. Assim, a primeira etapa, quando a criança tem necessidades mais físicas, deve ser voltada a cuidar do corpo e do aperfeiçoamento dos sentidos, longe de punições. Tudo o que a criança aprende nessa primeira fase deve vir ludicamente do olhar, tocar, ouvir, sentir, provar. Exercer os sentidos, diz Rousseau. Não é somente fazer uso deles, é aprender a bem julgar por eles, é aprender, por assim dizer, a sentir. Para Rousseau, aprende-se na vida com 3 mestres: com a natureza, com as coisas e com as pessoas.
Só no início da adolescência, quando a razão começa a surgir, é que as pessoas, e não mais apenas a natureza e as coisas, passam a ter importância no processo educativo. Só então os livros e as operações abstratas são apreciados. E Emílio, enfim, pode vir a se completar como adulto e homem total da utopia de Rousseau. Assim, seu corpo e seu espírito se exercitam ao mesmo tempo. Quanto mais se faz forte e robusto, mais se torna sensato e judicioso. É o meio de ter um dia aquilo que julgam incompatível e que quase todos os grandes homens reuniram em si: a força do corpo e da alma, a razão de um sábio e o vigor de um atleta. Bacana, né? Para quem não conhecia, então, o Rousseau da filosofia da educação, então essa é a perspectiva que é apresentada para nós e que vai servir para a construção de uma psicologia baseada na ideia de negativa, ou escolanovista, ou humanista, tá? Vamos só relembrar, então, aqui os princípios, então, que a gente está indo em direção a uma pedagogia negativa, a uma psicologia centrada no aluno. Rousseau coloca uma educação, então, reformadora, e isso é muito bacana, porque nós estamos falando do século XVIII, então Rousseau faz várias concessões, né, ao tempo, tanto que o último livro do texto de Rousseau é sobre a pedagogia de Sofia. Então, é óbvio que hoje nós conseguimos evoluir isso. Rousseau estava preso ao século XVIII, né? Não tinha uma. Hoje nós não temos essa perspectiva, né, de que tem uma educação para o Emílio e uma educação para a Sofia, quer dizer, não tem uma educação para meninos e não tem uma educação para meninas. Então nós não temos essa cisão de gênero, essa diferença entre os gêneros, né? Mas, óbvio, como tudo que é muito antigo, né, ele fez concessões ao tipo de educação que existiu até durante muito tempo. Nessa educação, escola de meninos, escola de meninas, né, continuou existindo depois no século XIX e início do século XX. Né, nós conseguimos abolir isso, entendendo que meninos e meninas não tinham que ser educados de maneiras diferentes, mas ela continua sendo, apesar dessa concessão histórica, uma pedagogia reformadora. Porque o que Rousseau está fazendo é uma crítica a toda a educação disciplinarizadora, baseada na forte disciplina, então, que existia dos padres jesuítas, né? Vamos lembrar, para quem vocês já fizeram história da educação, nós daqui do Brasil fomos fortemente catequizados e influenciados por essa educação vinda em especial dos padres portugueses e espanhóis, dos padres da Companhia de Jesus, que entendiam que o processo de educação passa por uma forte, por uma rigorosa linha disciplinarizadora, e que então os sujeitos deveriam aprender, obedecendo a esse método pedagógico, né, de decorar, de repetir os conteúdos, né? Rousseau entendia que essa educação tradicional e da disciplina tinha que ser reformada, e ele, então, começa um projeto que vai ser muito importante, inclusive, para formar a educação contemporânea, que é a ideia de educação como sendo o direito de todos, e não o privilégio apenas de uma classe, né, e privilegiada, que ia se beneficiar e que ia governar o mundo, ou que tinha direito para dinheiro suficiente para sustentar o processo educacional. Então, Rousseau é um universalista, é um humanista. Ele entende que todos têm direito à educação, de que a sociedade precisa da escola. Outro ponto, aspecto muito importante na pedagogia de Rousseau é a ideia de infância, né? Porque os próprios jesuítas, a própria educação tradicional, tratava a criança como se fosse um mini adulto. E se a criança, então, era um mini adulto, ela era criada, condicionada, tratada como um adulto. E eles acreditavam que é isso, olha, vocês têm que tratar a criança como um adulto para ela agir, para ela pensar, para ela ser um adulto, né? E Rousseau não acreditava nisso. Ele falava assim, ó, criança é criança.
Se a criança é criança, nós temos que introduzir a ideia de brincar. Existe a necessidade em Rousseau do brincar, do lúdico, entendendo que a psique, que a mente, que a consciência da criança, ela é diferente da mente de um adulto. Então, Rousseau introduz uma ideia de pedagogia progressiva. O que é isso? Primeiro você aprende o mais fácil. E aí, do mais fácil, você vai subindo e complexificando em direção ao mais difícil. Tá? Essa pedagogia progressiva faz parte do cotidiano escolar até hoje da construção do currículo. A gente não começa ensinando do mais difícil para o mais fácil. Hoje, inclusive, tem algumas pedagogias que entendem que isso é bobagem, né? Que você poderia começar em qualquer nível e aí você conseguiria desenvolver conceitos mais difíceis sem passar por conceitos mais fáceis. Eu ainda sou um pouco tradicional nesse sentido, eu concordo com o Rousseau, de que você não ensina a construir uma casa do telhado. Você começa dos alicerces, né? Você começa dos pilares que vão dar sustentação ao conhecimento. Então, um bom processo de alfabetização, então, por exemplo, é aquilo que vai permitir que o sujeito se torne mais autônomo com uma leitura do mundo e uma leitura dos textos, né, possível com um efetivo processo de alfabetização. Então, ensinar a ler e ensinar a escrever são os 3 grandes pilares da educação progressiva. Porque você não vai construir conceitos altamente filosóficos sem ensinar o indivíduo primeiro a ler, a escrever e a contar. Mas, enfim, por mais que a gente defenda essa ideia, já vão ter ideias que vão ser um pouco diferentes dessa, mas a questão é, Rousseau, ele institui a infância como sendo uma parte importante da vida dos sujeitos. Se vocês talvez já devem ter estudado, com certeza, Philippe Arrier e Charles Donzelot, né, sobre a história da criança, né, sobre a história da infância, e vocês viram isso, né, já no curso, né, que a infância ela tem um começo, ela começa a ser tratada como infância a partir desse marco que é a escrita do Emílio e as influências do texto de Rousseau na pedagogia. Vocês tiveram a oportunidade de já estudar isso, né, gente? Deixa eu só fazer um apanhado aqui rápido. Vocês estudaram Philippe Arrier e Charles Donzelot, a história da infância? Dá uma resposta para mim, gente, no chat, por favor. Sim, a gente fez trabalho sobre Philippe Arrier. Ok, então. Então, vocês já entendem, então, que a criança é uma construção histórica. Então, antes do século XIX, não existia ainda criança. A criança é fomentada no final do século XVIII, ela é tornada criança, e aí a ideia de educação progressiva, do mais fácil para o mais complexo, da necessidade do brincar, do lúdico, foi trazida, então, no século, da passagem do século XVIII para o século XIX. Outra característica importantíssima de Rousseau é a ideia, então, que a educação ela deve acontecer naturalmente. Tanto que as primeiras fases da educação infantil, ela deveria ser o menos intervencionista possível. Que era o quê? O Rousseau defendia que nós não deveríamos interferir nos interesses da criança, que ela ia dizer aquilo que ela quer estudar, e aí, então, a partir do que ela manifesta interesse em estudar, é que a gente, então, introduziria os conceitos. Então, é uma pedagogia fortemente baseada na pergunta, porque, então, a criança que ia escolher, né, o que queria estudar, ia trazer os temas para a sala, sem punições, exercendo os sentidos, né, aprendendo principalmente com o primeiro dos mestres, que é a natureza. Né? Depois, aprenderia com as coisas. E terceiro, aprenderia com as pessoas.
Mas, então, nesse entendimento de que a educação seria negativa, porque o professor estaria ali como um ajudante neste processo de escolha, de Professor, está interesses. falhando o seu áudio. Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo, Esté? Sim, só que seu áudio está cortando, tá meio que picotando. Mas todo mundo tá picotando para todo mundo, gente? Ou tá bom? Não, aqui tá normal. Aqui tá normal também. Ah, então acho que é minha internet. Uhum. Então, a ideia, Esté, Bárbara, Laura, todas aqui, que a criança, então, o professor, desculpa, deveria ser alguém que ia ajudar a criança nesses processos de descobrimento do mundo. Mas a criança que deveria trazer os seus interesses. Muitas escolas, né, contemporâneas trazem essa ideia de Rousseau, que a gente vai ver agora por meio das psicologias da aprendizagem ativas, tá? Então é uma ideia de que eu tenho mais que preservar do que propriamente Professor, ensinar. a escola, Pode falar, Esther. a escola âncora, ela é um exemplo disso, né? Sim, sim, porque ela traz elementos, a escola da ponte, centrada no interesse do aluno. Ela tem uma perspectiva escola novista, sim, tá correto. Tá? E aí, então, por que Rousseau faz isso, né, de descobrir a infância, ele divide a infância, ou aprender, em 5 etapas, tá? Em 5 fases. Ele é o primeiro a dividir. A gente vai ver isso em Piaget também, e é uma crítica que Vygotsky faz a pedagogia construtivista, ao cognitivismo, né? O Vygotsky faz uma crítica a essa ideia de segmentação, de entendimento do desenvolvimento humano por fases, tá? Eu não vejo, até os próprios vigotskianos depois retomam essa ideia também, fazem divisão por etapas, né? Mas a questão deles é que não seriam etapas de idade, né? Rousseau começa a fazer essas divisões e o Piaget vai seguir também essa linha de fazer por idade, né? Ah, de tantos anos a tantos anos, o indivíduo tem que ser capaz de fazer isso aqui, de fazer aquilo lá. Mas acho que isso não é o mais importante. A ideia é de que cada tempo teria a sua delícia, digamos assim. Cada tempo teria que ser ensinado algumas competências, algumas habilidades, alguns elementos do aprender ali próprios daquela idade. E isso não existia até então. Não tinha isso que o menino de 7 anos aprenderia de maneira diferente de um menino de 3 anos, de uma criança de 3 anos, né? E de que o menino, um adolescente de 15 anos aprenderia de maneira diferente de um menino de 7 anos. E a gente sabe que por mais que não seja aquela idade ali, que tem crianças que avançam mais rápido, tem crianças que avançam um pouco mais devagar, mas que existe para cada tipo de tempo um aprender diferente, tá? E isso é iniciado pela pedagogia das virtudes, pela pedagogia da autonomia, pela pedagogia da razão, pela pedagogia dos bons sentimentos, que é isso que Rousseau está trazendo. Uma perspectiva de uma formação humanista em que, antes de aprender os conteúdos, eu tenho que gostar de aprender. Eu tenho que me tornar criativo o suficiente para gostar do aprender. Então, quando eu gosto do aprender, quando eu aprendo a aprender, eu aprendo o mundo. Então, depois que eu exercitei os meus sentidos, que eu fiz ali uma boa educação física, que eu brinquei, eu vou me introduzindo aos poucos no universo das letras, das leituras, da comparação das coisas, e depois eu me torno cidadão, eu me relaciono com as pessoas e eu entendo o mundo,
e aí passo ao mundo das abstrações, né? Não teria sentido eu começar a abstrair, estudar abstrações, né? Estudar coisas que não se pega, né? Coisas não palpáveis, antes de desenvolver completamente esses meus sentidos e a possibilidade de ler o mundo a partir das letras. Então, Rousseau, vamos lá, é uma educação reformadora, ela é uma educação universalista para todos, ela entende a infância, ela é progressiva, do mais fácil para o mais difícil, ela é lúdica, porque ela institui o brincar, ela é natural, porque eu tenho que mais preservar os bons sentimentos, os interesses, a criatividade da criança, sem impor nada, sem violentar, sem punir a criança. Ela é uma educação da autonomia, da liberdade, dos bons sentimentos, das boas virtudes, da razão, em que eu ensino primeiro a gostar de aprender e depois eu ensino o conteúdo. Ela é uma formação humanista e ela divide, entende as fases da criança como segmentadas, como uma depois posterior à outra, tendo cada fase uma maneira de aprender diferente. Tá? Em resumo, né, a filosofia de Rousseau é baseada nessa compreensão pedagógica que vai dar origem e possibilitar as pedagogias centradas no aluno. Ok? Alguma dúvida? Ou podemos passar adiante? Podemos ir para a Pestalozzi. Professor, Uhum. Pode falar, Esther. então foi, só para eu anotar aqui. Então foi a partir de Rousseau que eles deixaram de, como, como eu posso dizer, que nem eu tinha dado no exemplo na última aula, das professoras que corrigiam os alunos com palmatória e essas coisas. Então foi a partir dele que eles deixaram de corrigir os alunos assim? Não, o Rousseau coloca essa possibilidade, mas eles não deixam a palmatória de lado só porque o Rousseau falou não, entendeu? A prática pedagógica da disciplinarização, ela se mantém durante muito tempo. Aqui no Brasil, a gente vai até os anos 70, os anos 80, ainda tinha castigo físico na escola, entendeu? Se bobear, tem escola que até hoje ainda usa isso, os professores mais antigos usam ainda alguns processos muito próximos da palmatória. Talvez não bata ali na sala de aula mais, mas tem processos de disciplinarização muito presentes ainda. A questão é, Rousseau é o primeiro a construir uma ideia de acabar com essa escola da disciplina, da disciplinarização, dizendo que a criança, ela é criança, entendeu? É essa a ideia que a gente tem aqui. Sim, mas ele começa essa ideia, ele institui, ele é o primeiro a tentar vender essa ideia de que a palmatória, o aprender por castigos, a disciplinarização não resultava em um processo bacana da relação de ensino-aprendizagem. Trazia mais prejuízos, então, do que benefícios para a criança e para o aprender. Ok? Entendido? Ok. Sim, obrigada. De nada. Vamos então para o segundo texto fílmico, né? Que é o professor Pestalozzi. Só um momentinho.
Pestalozzi, chamado Johann Heinrich Pestalozzi, nasceu em 1746, morreu em 1827, nasceu em Zurique, na Suíça, e teve uma vida bastante movimentada, né? Ele foi um escritor bastante fecundo, escreveu muitas obras, as obras completas dele somam 40 volumes, mas dentro de cada volume são vários títulos, fora as cartas que ele mandava, então ele escrevia muito, né? Mas ele também foi um homem da prática pedagógica. Ele testava as suas teorias na prática e mudava as suas ideias a partir das experiências práticas. Pestalozzi teve diversas experiências pedagógicas que duraram alguns anos e fracassaram financeiramente, né? Ele teve muita dificuldade financeira. A primeira dela em Neuhof, numa fazenda que era a herança da mulher dele, onde ele desenvolveu uma educação para as crianças camponesas, né? Depois teve uma experiência curta, mas definitiva, que foi a de Stans. Ele lidou sozinho com 80 crianças órfãs, traumatizadas de guerra, com a ajuda apenas de uma governanta. Essa experiência que transformou a vida do Pestalozzi. Depois ele teve uma outra escola em Burgdorf, que demorou alguns anos, e por fim, Verdun veio como coramento da sua obra. Ele recebeu a oferta do cantão de Neuchâtel, na Suíça. Eles ofereceram para ele um castelo medieval do ano 1000, que até hoje está lá, hoje é um museu do Pestalozzi. Nesse castelo de Verdun, ele criou a sua escola definitiva, porque foi a escola que durou mais tempo, 20 anos, acabou antes dele morrer, 2 anos antes dele morrer, em 1825. Mas se tornou um centro de referência de educação na Europa. Vinha gente de todo lugar, até dos Estados Unidos também, visitar a escola, conhecer, se inspirar, né, nas ideias e nas práticas de Pestalozzi. E essa escola funcionava de maneira muito vanguardista, na época, vanguardista até hoje, né? E era uma educação muito ativa. Pestalozzi não dava aula, mas ele coordenava e tinha uma relação muito afetiva com as crianças. E esses professores, então, saíam com os alunos, faziam atividades físicas, na natureza, de música, de teatro, tinha tudo. É uma escola muito completa, muito estimulante, né? E bastante afetiva, né? Então, semanalmente, as crianças iam conversar com o Pestalozzi. E o mais interessante é que se tratava de uma escola experimental, porque o que acontece? Os professores se reuniam com o Pestalozzi semanalmente e iam testando ideias, projetos pedagógicos, e depois ele escrevia sobre isso a partir da prática do Instituto de Verdun. Eu diria que uma das principais contribuições que o Pestalozzi deu para a história da educação foi a ênfase no papel da afetividade da educação. Ele dizia que não existe processo pedagógico se não houver um vínculo afetivo. Isso era muito novo. Depois, isso iria se aprofundar, outros educadores e psicólogos iriam falar sobre isso, mas foi o Pestalozzi que primeiro teorizou especificamente sobre isso. Ele dizia que o amor na educação tem que ser um amor vidente, né? Ou seja, um amor lúcido, um amor que enxerga o outro, né? É um amor construtivo, que ajuda o outro a crescer, que ajuda o outro a ser, né? E a se fazer. Outro conceito do Pestalozzi era a ideia de uma educação integral, que ele resumia metaforicamente em coração, cabeça e mãos, né? E o que significava isso? É que ele pensava que a educação deveria desenvolver simultaneamente e equilibradamente todas as potencialidades do ser humano, no sentido cognitivo, né, emocional, moral e também ativo, né, que é o que eu simbolizava as mãos, né. Ele achava que se houvesse um descompasso entre o desenvolvimento dessas potencialidades, é que gerava um ser humano problemático. Veja como isso é atual, né, porque hoje se sabe o quanto que as emoções podem atrapalhar, inclusive, a cognição, né, como ainda a nossa educação faz, né, que fragmenta só no cognitivo, só no intelecto racional e não trabalha com outras coisas. A mão também simbolizava o corpo, né, e que também é uma coisa desconsiderada, às vezes, na nossa educação. E o Pestalozzi já tinha isso intuitivamente no final do século XVIII, começo do século XIX.
diria que praticamente todos os grandes educadores do século XIX, do século XX, tiveram influência de Pestalozzi. Por exemplo, Maria Montessori conhecia, citava Pestalozzi, e ela tem muita influência do Pestalozzi, né? Por exemplo, Freinet tem influência do Pestalozzi. Pestalozzi, por sua vez, era discípulo de Rousseau, então estão todos na mesma tradição, né? Porque essa ideia de observar o desenvolvimento da criança é uma ideia que vem de Comênios, Rousseau e Pestalozzi, que depois vai ser desenvolvida por Piaget de uma maneira mais sistematizada, mais científica, né? Mas todo o movimento da escola nova, né, que teve grande influência no Brasil, na década de 20 e de 30, toda ela é influenciada por Pestalozzi, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que Pestalozzi inventou e que depois inúmeros educadores iam reproduzir, até hoje a gente tem nas nossas escolas, é a aula passeio, né? Sair, de pesquisar, de, enfim, olhar o ambiente, né? Ele tinha, por exemplo, as crianças tinham horta, né? Tinham aula de música, tinham projetos, ou seja, era, digamos assim, um Summerhill do século XIX, né? Pestalozzi chegou no Brasil apenas de maneira indireta, porque nós nunca tivemos uma obra dele traduzida para português. O primeiro texto traduzido para português, aliás, o primeiro até agora o único texto traduzido para português foi o que eu traduzi, que foi a Carta de Stannis, né? Então, ninguém no Brasil nunca chegou a ler os originais das obras de Pestalozzi. Então, como que chegou Pestalozzi aqui? De maneira indireta. Por exemplo, teve o Joaquim Macedo, né? Teixeira Macedo, que no século XIX foi à Europa, pegou alguns textos, conheceu, falou alguma coisa aqui no Brasil. Nas revistas de educação, no início do século XX, se falava de Pestalozzi, mas como ele tendo sido criador do método intuitivo. Inclusive, em vários documentos da escola pública no Brasil, das primeiras décadas do século XX, se mencionavam esse método intuitivo como sendo o método de Pestalozzi, né? Eu discordo um pouco dessa tradução intuitivo, eu coloco que ele criou uma ideia de percepção e não de intuição, porque ele trabalhava com a ideia de que a criança tinha que perceber todas as coisas externamente, sensorialmente e internamente, através de um autoconhecimento. Uma pessoa que realmente conhecia Pestalozzi e que fez um trabalho inspirado em Pestalozzi foi Helena Antipoff, uma educadora russa radicada aqui no Brasil, né, que fundou a associação Pestalozzi, que até hoje existe. Uma outra porta de entrada do Pestalozzi no Brasil foi através do espiritismo, porque Kardec, o fundador do espiritismo, era discípulo de Pestalozzi. Então, os espíritas mencionam, estudam o Pestalozzi, às vezes, por conta disso. Para quem quiser conhecer mais sobre Pestalozzi, pode procurar o meu livro, Pestalozzi, Educação e Ética. Agora, há muitas obras traduzidas do Pestalozzi para o espanhol, que foram recentemente traduzidas, né? Por exemplo, Minhas Indagações, que é um livro filosófico muito interessante do Pestalozzi, Como Gertrudes Ensina Seus Filhos, Leonardo e Gertrudes, que é o romance dele, né? Nós temos o projeto também de traduzir outros livros de Pestalozzi. Vamos lançar mais um texto acompanhado de uma dissertação de mestrado feita por uma professora brasileira, Litza Morim. Então, nós estamos trabalhando para divulgar mais a obra do Pestalozzi. Porque Pestalozzi tem até traduzido em japonês e em chinês, e não tem nada em português. Mas nós vamos remediar essa situação ainda. Então vamos dar sequência, né? Então vocês viram que Pestalozzi, ele é um discípulo de Rousseau. Ele é um discípulo da pedagogia negativa, dessa pedagogia reformadora, dessa pedagogia centrada no aluno. E vai ser o primeiro a fazer essa filosofia do Rousseau virar efetivamente uma pedagogia.
Por quê? O que faz uma filosofia virar uma pedagogia? Porque a filosofia é uma concepção. Estava lá no Emílio, né? Tinha um livro, mas não tinha virado escola. O que Pestalozzi faz? Ele pega o livro de Rousseau, pega aquilo que era da tradição russoniana e transforma efetivamente numa escola experimental. Tá? Ele cria uma escola para colocar aquelas ideias que estavam ali na filosofia da educação efetivamente numa pedagogia que pudesse ser testada. Tá? Então, Rousseau não tinha escola, né? Rousseau não teve prática pedagógica. Rousseau não soube o que era o professor, como formar o professor, como que iam ser as disciplinas, as aulas das crianças, como que aquilo ia funcionar ali do Emílio, né? Mas então, Pestalozzi vai e funda sua escola, as suas escolas, né? E aí, né, a Summerhill, ela faz uma referência a Summerhill, Summerhill é uma escola inglesa do início do século XX, né, de 1900, dos anos 20, na Inglaterra, né, que tem essa ideia, né, de que é uma pedagogia centrada na criança, né, foi uma escola modelo, uma escola da liberdade, né, do início do século XX, e Pestalozzi faz essa Summerhill, que ela coloca ali antes, né, é uma escola, as escolas de Pestalozzi são escolas do século XIX, tá? E aí o que acontece? As escolas e a pedagogia de Pestalozzi, ela está centrada na ideia de vínculo, que por mais do que o conteúdo, o que ensina é a qualidade do vínculo entre o educador e o aluno, e nós sabemos a importância disso, a efetividade disso, que é quando não tem vínculo, quando não tem relação, né? E aí eu abro até a câmera para falar isso, né? Quando professor e aluno não se tocam, quando professor e aluno não se veem, não tem efetivo aprendizado. Aprendizado, ele começa com uma relação de vínculo, que ele está chamando lá de amor vidente. O que é amor vidente? Porque quando a gente está apaixonado, muitas vezes a gente não vê, né? O amor maduro é o amor que admira o outro, que vê o outro como o outro, que enxerga o outro. Então, qual que é a pedagogia que está sendo estabelecida aqui? Por isso que é centrada no aluno, né? Porque é uma pedagogia, uma prática educativa que enxerga a necessidade do outro, que vê o outro. Então, o professor não chega ali apresentando o livro simplesmente, né? Olha aqui o conteúdo, estou passando para vocês a verdade, o dogma, a doutrina, aprendam isso aqui, isso aqui, isso aqui. A pedagogia centrada no aluno, a pedagogia, né, com uma metodologia escolanovista, ela é reformadora porque ela fala o seguinte, olha, vamos aqui, o que vocês trazem como necessidade? O que pode ser desenvolvido como criatividade? Quais são os problemas do mundo que nós temos que resolver? Como usar esse conhecimento que eu estou passando aqui, que a gente está criando, para articular o real, para a gente andar na realidade? Então, não é uma pedagogia quando fala de afetividade, gente, do cuti-cuti, do carinho, da pena, da compaixão. Não é uma pedagogia da compaixão, que vai lá, meu aluninho, tadinho, vou passar a mão na cabeça do aluno. Não é essa pedagogia. É a do amor vidente, que reconhece o outro, que vê o outro, que cria relação, cria vínculo, cria admiração. Então, a afetividade da escola não é esse enamoramento cego e infantilizador. Não é tornar o outro menor. É produzir crescimento no outro. Tá? Então, é uma educação de vínculo e é uma educação em Pestalozzi extremamente estimulante,
Porque ela tem atividades, ela tem projeto, ela tem passeio, ela tem encostar a mão, ela tem construir coisas. Não é aquela pedagogia do aluno sentadinho simplesmente na carteira para ficar dócil, lembra lá do behaviorismo? Para ficar disciplinado. É uma pedagogia que o aluno se movimenta, conhece coisas novas, que vai ali pegar com a mão, vai pegar, vai experimentar. Então, por isso tem que ter a importância do passeio, do projeto, da percepção, do autoconhecimento, que são palavras importantes em Pestalozzi e que vão produzir uma escola, de fato, que as pessoas querem aprender, que é uma escola do estímulo. A criança se sente estimulada a aprender, porque ela vai colocar a mão. Não é a tábua de doce que você chega assim, olha aqui, olha os docinhos aqui, ó. Vocês não podem encostar, porque senão vai estragar. É uma escola das 3 competências, né? Vamos lembrar lá, coração, cabeça e mão, porque é uma escola que aprende colocando a mão na massa. Olha que legal! Vamos aprender sobre transformações químicas fazendo um bolo. E aí quebra o ovo. Tem crianças que ficam alucinadas com essa perspectiva de quebrar um ovo. Porque, às vezes, em casa, ele só vê a mãe fazendo o bolo. Ele nunca é autor do bolo. Né? Então, vai lá, quebra o bolo, coloca a farinha, né? Cozinha. Ou vai lá na horta, faz a horta, planta a plantinha, coloca a mão na terra, rega a plantinha. Não é aquela educação mais do carocinho de feijão no algodão. É uma escola que tem terra, é uma escola que tem cozinha, é uma escola que tem passeio, que tem visita técnica. É uma escola, por exemplo, Celestine Freinet, que vocês viram, né, é um dos que vai manter essa tradição, inclusive tá aqui, a gente vai falar sobre Freinet também, né? Freinet tinha como que é o nome, gente? Uma imprensa dentro da sala de aula. Né? Ele tinha um jornal. As crianças, então, escreviam. E aí, a escola de Freinet, inclusive, tem uma série no Netflix, que é N com E, né? Que eu recomendo, é uma série muito bonitinha, muito bacana, né? Que a escola ali tem uma prensa, tem uma imprensa, os meninos escrevem um jornal. Aquela escola ali, inspirada ali, né? Ela, na verdade, ela era, Bárbara, a escola de Celestine Freinet. Ela é toda baseada na escola de Celestine Freinet e na escola de Pestalozzi, tá? Porque você vai aprender com a mão na massa, você vai aprender escrevendo sobre, mandando carta, cozinhando, passeando, tocando, né? Tanto que a professora lá da série, da Anne com E, vai lá ensinar os meninos lá dentro do mato, no meio da floresta. Vamos estudar aqui os biomas aqui, ó, estamos aqui no meio, e aí vamos ter um sentimento ecológico aqui. Mas por que nós estamos... Por que a escola não? A escola deve ser só na escola, só lá. Isso é invenção de moda. Não pode se pensar assim, né? Então, Freinet traz essa ideia de educação integral. Todas as vezes que vocês escutarem educação integral, o que a gente vai estar falando? É uma educação que ensina valores, ou seja, moral, inteligência emocional, ou seja, que é a escola do coração. Inteligência emocional é isso, saber lidar com os sentimentos, saber dialogar com os colegas, respeitar as ideias dos outros. Tá vendo que é diferente? Que é uma escola cognitiva, que só está centrada no conteúdo, no aprender a matéria, no aprender física, matemática, química, biologia, filosofia. Não é isso. É estudar química, física, biologia, matemática, português, os conteúdos racionais, mas também desenvolver competências da mão, da construção, da criatividade e, obviamente, da percepção.
do emocional, dos valores, o que é correto, o que não é correto. Então, gente, não pensem que a escola ela deve ensinar apenas conteúdo. É isso que talvez seja o grande ensinamento de Pestalozzi. A escola não pode ser uma escola de ensinar apenas conteúdo. Ela tem que ensinar conteúdos, porque a sua função formativa, informativa, de levar o conhecimento científico, ainda é um dos grandes pilares da escola. Mas ela tem que ensinar a dialogar, a respeitar ideias, a ter criatividade, a construir competências, a colocar a mão na massa, a pensar sobre si mesmo, sobre as relações afetivas que são construídas, a amizade. A escola é um lugar de desenvolvimento de amizade. A criança está ali com seus coleguinhas ali, aprendendo a se relacionar. Isso é uma educação integral. E é isso que Pestalozzi traz à cena com uma formação humanista e centrada no aluno. Ok? Entendido até agora? Vamos, então, dar mais um passo, né? Vamos para Maria Montessori. E a gente aí, então, termina esse primeiro ciclo. Era o que eu queria ter ido até ontem, que a gente não conseguiu por conta da internet, né? Ontem tivemos alguns probleminhas técnicos aí, mas não tem problema, a gente não está atrasado, tá? A gente passa, então, agora para a última personagem da escola novista hoje, da pedagogia centrada no aluno de hoje, que é Montessori. Opa. Já está compartilhando, tenho que fechar então o microfone. Aqui. Que nasceu no século XIX e viveu até metade do século XX. Uma mulher que enfrentou ser a primeira estudante de medicina, a primeira médica na Itália, a segunda na Europa, sofreu com o machismo, sofreu muito com o fascismo do Mussolini. Foi uma mulher que enfrentou a condição de ser mãe solteira numa Itália extremamente religiosa, e conservadora, sofreu a oposição do pai ao fato dela decidir ser médica e sofreu o fato de deixar de ser médica aos poucos para se consagrar à educação. E Montessori criou não apenas um sistema de ensino, um método de ensino que tem sua origem na educação de crianças que já tinham sido negadas pela escola pública italiana, crianças em relação às quais não havia nenhuma esperança de que elas pudessem aprender, e Montessori prova isso, inclusive, nos exames oficiais. As primeiras crianças educadas pela Montessori obtêm notas mais altas do que as crianças das escolas regulares. Quando ela percebe o sucesso com essas crianças desacreditadas, as crianças que eles diziam que não tinham condições de aprender, Montessori percebe que se trabalhando daquela forma, essas crianças foram capazes de aprender, por que então não expandir essa forma de educação para todas as crianças? E com isso, então, Montessori passa a ser uma pedagoga geral, eu diria. Montessori viveu na Índia, Montessori foi para a África, Montessori viveu no mundo, tanto que ela ganha o título de cidadã do mundo, e ela, embora tenha nascido na Itália, como cidadã do mundo, ela vai morrer na Holanda,
e talvez assim uma coisa emblemática, tendo morrido na Holanda, ela foi enterrada num cemitério de crianças. E as fotos que a gente tem da Montessori ao longo da vida são fotos de uma mulher sempre rodeada por crianças e que vale a pena perceber, inclusive, como Montessori nunca está em pé e as crianças abaixo dela. Há sempre uma preocupação da Montessori de ficar à altura das crianças, né? Montessori vai romper com a ideia de que a criança é um adulto em miniatura. Ela fará parte dos educadores, dos psicólogos, que vão entender a criança como um sujeito que deve ser olhado em sua própria perspectiva, porque sem que se compreenda a criança, no seu processo de desenvolvimento, nas suas condições de aprendizagem, não será possível pensar uma educação que, de fato, garanta a essa criança a aprendizagem e o desenvolvimento. A prática pedagógica dela implicava um olhar sobre a criança em que essas teorias eram postas à prova, de tal maneira que, ao olhar para a criança, ela acaba por desenvolver também uma teoria do desenvolvimento psicológico da criança. E essa teoria, ela divide a criança em várias fases, algumas fases semelhantes às do Piaget, mas, de qualquer maneira, é uma teoria que está diretamente fundamentada na observação direta de como as crianças agem, de como as crianças sentem, indo diretamente assim para qual é a vida da criança na sala de aula. Não é uma sala de aula com carteiras. As crianças costumam trabalhar principalmente em tapetes no chão e não em mesinhas, muito menos em carteiras como essa. E há por toda a sala um conjunto de materiais que ela divide em materiais da vida prática, que são materiais relacionados à vida cotidiana das crianças, material sensorial, que eu posso dizer assim com toda certeza que não há material pedagógico mais bonito do que eles. E daí tem o material escolar propriamente dito como material de alfabetização. E todos eles, embora num primeiro momento seja beleza que chame a atenção, esses materiais são todos preparados de tal forma que eles são educativos por princípio. Então, o material em si, o resultado do que a criança, da atividade da criança, já mostra para ela a correção ou não. E quando não está correto, está ali a possibilidade para que ela possa encontrar e acertar. Não há um professor que diga isso está errado ou isso está certo. Portanto, a função do professor, segundo a Montessori define, é aquela de observar a criança, para que ele possa ajudar a criança quando ela pede a ajuda do professor. Maria Montessori foi uma grande leitora, mas é possível dizer que aqueles com os quais ela dialogou de forma muito direta foram aqueles que tiveram uma proposta e, sobretudo, uma prática pedagógica. Destes, eu identificaria desde o Pereira, Itard, Séguin, Rousseau e Pestalozzi. Portanto, aqueles que mais recentes, como o Pestalozzi, já vão se aproximar de uma concepção mais ampla, que é a concepção humanista moderna, mas principalmente com esses que vêm do século XIX, com Piaget, com Freud. Assim, ela está atualizada com os suíços do Instituto Jean-Jacques Rousseau, como Claparède, que é bastante citado por ela, e todos esses, eu diria, estão dentro deste grande espectro que é o interacionismo, e que eu definiria de uma forma bem grosseira como a consideração de que a criança traz consigo aspectos que são inatos e, ao mesmo tempo, essa criança depende do ambiente para o seu desenvolvimento.
e que não é a somatória de ambiente, condições hereditárias que determinam o desenvolvimento da criança, mas será justamente a relação, a interação que se estabelece entre esses fatores. Montessori é uma interacionista. Então, há condições que são próprias, inerentes, eu diria, inatas à criança, mas essas condições, para que possam se desenvolver, elas dependem de um ambiente que possa alimentar e dar condições para que esta condição própria da criança possa aflorar e se desenvolver. Para Montessori, uma das condições fundamentais para que a criança possa se desenvolver plenamente é a autonomia. E a autonomia é uma dimensão muito cara à proposta pedagógica de Montessori. A criança, ela vai, desde muito cedo, viver num ambiente que exige, de certa forma, que ela tome decisões. E cada decisão da criança será necessariamente acompanhada de consequências, que a criança aprenderá a pesar, a identificar, a analisar, para que possa guiar seus passos futuros. Mas a autonomia é um conceito fundamental em Montessori. Montessori criou um sistema bastante estruturado da sua pedagogia. E muitas escolas, no Brasil inclusive, existiram escolas que tinham a chancela do Instituto Montessori, que inclusive foi dirigido por muito tempo, depois da morte dela, pelo próprio filho, pelo Mário Montessori. No entanto, pela própria riqueza proposta pelo método, muitas escolas começaram a diversificar, a trazer outros elementos. Então, é muito difícil que hoje nós encontremos, no Brasil especificamente, uma escola que seja propriamente uma escola montessoriana. É um processo de ensino que podemos chamar de individualizado, preparado especificamente para cada criança. As atividades estão disponíveis e cada criança escolhe que atividade realizar. E esta atividade será sempre aquela atividade que a criança não só se interessa, mas, sobretudo, aquela atividade que a criança percebe que consegue fazer. Muitas vezes a criança escolhe um material, no entanto, este material, logo a criança percebe que não consegue trabalhar com ele. Ela deixa esse material e escolhe outro. Mais tarde, quando essa criança tiver um repertório suficiente para trabalhar com outro material, com aquele primeiro, ela volta a ele. Então, assim, embora Montessori, em toda a sua integralidade, seja rara hoje, por outro lado, eu diria que Montessori está bastante difundida pela educação. São muitas, Montessori escreveu muitas obras, mas a obra magna dela é a pedagogia científica. Quem quiser conhecer mais sobre essa psicologia do desenvolvimento da criança, segundo Montessori, tem no Brasil, foram traduzidas 2 obras com os títulos A Mente da Criança e A Criança. A Cassiana Rosa, o livro dela sairá, é o livro sobre a tese dela. O título da tese dela é Da Criança que Não Aprende, a Toda Criança é Capaz de Aprender, Lições de Pereira, Itard, Segan e Montessori. Esse livro vai ser importante para as pessoas lerem, porque é um livro que sintetiza as principais ideias dela. Muito bacana, né? Não sei se vocês já tiveram algum contato com a metodologia de Montessori. Já tiveram? Já? E na dúvida com relação a isso? Vocês já tiveram contato com a pedagogia montessoriana?
Ou tá, alguns de vocês trabalham em alguma escola montessoriana? Então, vamos lá, gente. Vocês ficaram quietinhas? Vocês estão me ouvindo? Professor, Oi, Esther. eu tenho uma amiga que ela já é professora formada, né, em pedagogia, e eu encontrei ela no ônibus esses dias e ela me falou que ela dá aula lá na escola que ela trabalha e ela faz uma atividade para cada aluno, sabendo, tipo assim, aluno da mesma classe, mas uma atividade para cada aluno, sabendo das suas limitações. Uhum. Então, provavelmente ela está super antenada ou é uma escola que trabalha as metodologias montessorianas. Mas como a própria professora falou, né, a gente não tem hoje uma escola genuína, só montessoriana, mas muitas das influências da educação infantil hoje no Brasil advêm das escolas montessorianas, tá? Quando ela tem essa ideia de ensino individualizado, quando ela tem essa perspectiva, porque senão ela vai estar na pedagogia tradicional, tá? Então, vamos lá, então, pensar vocês, essa escola montessoriana. Se vocês virem um triângulo vermelho, um círculo verde, um quadrado amarelo, aquele material ali com uns pininhos para você colocar o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, o quadrado no quadrado, a estrela na estrela, nós estamos falando já de materiais montessorianos, tá? Quando você pega livros, livros não, gente, desculpa, quando você pega letras em madeira, em plástico, esse material colorido de encaixar, de juntar, né, na pedagogia infantil, a maioria deles tem a sua origem no pensamento de Maria de Montessori. Por que isso? Né? Ela entendia a necessidade de que as fases da criança fossem desenvolvidas por meio de materiais práticos, que a criança pudesse pegar, tá? Então, vocês percebem que a gente não está afastando Montessori de Pestalozzi e não vai estar afastando os dois de Rousseau. Todos eles aqui entendem que, e Montessori também está nesse bojo, está nesse circuito, de entender que o sujeito está no centro da formação. De que os interesses da criança são aquilo que criam condições estimulatórias para ela aprender. E ela vai observando cada uma dessas fases da criança e vai, do mesmo jeito que Pestalozzi, do mesmo jeito que Rousseau, do mesmo jeito que a gente vai ver Freinet vai fazer, e depois Piaget vai fazer também, entendendo que cada fase da criança vai ter um conjunto, né, por meio da observação de competências e habilidades sendo desenvolvidas ali. Então, Montessori cria uma escola que não tem carteira, né, que ali tem os tapetes, mas que ela vai interagindo com o professor e interagindo com os coleguinhas, de modo que aquele ambiente é um ambiente que também ensina, tá? E aí ela começa, então, com material, Montessori cria um material, e aí é um material da vida prática, um material sensorial, e depois vai ter o material escolar, que são as cartilhas, né? Mas que, para cada fase, a criança vai interagindo com o material. Eu gosto daquele exemplo que a professora usa, que a criança pega, às vezes, o material, né, porque justamente tem essa ideia de ensino para cada criança que vai estar numa etapa, num processo de aprendizagem, e ela perde o interesse, que ela não consegue fazer aquilo ali, né? Mas aí você percebe que ela começa, as crianças começam assim, primeiro pega o círculo e fica tentando bater, colocar o círculo dentro do quadrado, até o momento que ela joga do lado, ela não está preparada para aquele material. Aí, de repente, ela começa a colocar o círculo no círculo, o quadrado no quadrado, e ela começa a se desenvolver e a criar uma sequência, né? Que ela vai aprender as cores, o que é o vermelho, o que é o verde, o que é o amarelo, o que é o azul,
E aí ela vai seguindo e vai se complexificando, ela vai trabalhando. E, óbvio, Montessori entendia que essa relação de aprendizado progressivo tinha como base o aprender da própria criança. Tá? Então, por que essas pedagogias que a gente começa a ver aqui da autonomia, centradas no aluno, elas têm de tão diferente? Porque ela não é massificada. Não é uma educação que eu chego e coloco para todos, e aí quem conseguir pegar, pegou, e quem não pegou está reprovado. É uma pedagogia que vai entender cada etapa da criança, ou cada processo de desenvolvimento, como sendo um. E que não adiantava eu avançar todo mundo se aquela criança ainda estava num estágio anterior, porque senão ela vai só levar as dificuldades que ela tem para frente, porque ela vai ter que trabalhar depois com uma coisa que ela não vai dar conta de trabalhar. Ela tem que, então, cada criança tem que ir de acordo com o seu passo, com o seu ritmo, criando, construindo o seu próprio repertório, as suas próprias músicas, né? Ou seja, repertório é aquela ideia de que eu vou ter competências e habilidades para dar um passo além, né? Eu tenho que dar step by step mesmo, passo por passo, etapa por etapa. E não posso, então, pensar que a educação ia ter que ser igual para todos, tá? E aí, um conceito aqui que foi trabalhado em Rousseau e que é trazido pela Montessori de novo e que não ficou tão evidente em Pestalozzi é o conceito de autonomia. Que é a ideia de que, olha, eu posso escolher, eu tenho que tomar decisões, mas as minhas decisões têm consequências. Né? A criança tem que entrar em contato com isso, porque é o que a gente usa a todo momento. A vida adulta é recheada, é completa, a gente vive isso cotidianamente, que é tomar decisão e conviver com as responsabilidades e com as respostas e com as consequências da minha decisão. Tá? Então, Montessori cria um material, cria um método, cria um sistema para aprender, pautado, baseado no planejamento, em projetos de ensino individuais, entendendo que cada criança tinha sua autonomia, cada criança tinha sua etapa, cada criança tinha que se desenvolver a partir das interações que tinha com aquele conhecimento. Tá? É isso, gente. Alguma questão, alguma dúvida, alguma observação? Na aula que vem, a gente vai, então, dar sequência ao tópico 3 e terminar o tópico 3, né, falando um pouco de John Dewey, né, Celestine Freinet e aqui no Brasil, o grande Anísio Teixeira, tá? Mas os exercícios, gente, já estão prontos, tá? A escola 3 aí, inovadora, eu coloquei a escola do Bath Studio School, que é uma escola inglesa, tá? Que tem um pouco disso, do aluno também, são todas as escolas, eu tenho colocado escolas que têm essa linha de autonomia, né? E a indagação, eu pergunto, para que escola? Eu pergunto, para que ter escola? O aluno aprende sozinho e coloco esse questionamento. Qual é a função nossa de educadores dentro dessa perspectiva de que o aluno aprende sozinho? Nós somos mediadores, nós somos agentes de transformação, quem somos nós, né? Então, para que a escola nesse universo aí? E já está aberto. Abri também, gente, já totalmente o tópico 4, que é o próximo, né? Que é o do Freud, né? E aí as perguntas vão na ideia de que problemas de aprendizagem ou problemas de ensinagem, né? Que nós vamos falar sobre, né, o ensino dos neuróticos. E depois já vamos para Piaget, que eu já abri 2 tópicos também de Piaget. Estava atrasado, né, gente, no desenvolvimento da sala. Ontem eu dei uma adiantada, né? Fiquei até que estava com vergonha de tantos tópicos atrasados que eu estava, e agora a gente já está em dia na nossa sala ali, já vocês podem adiantar,
ver as escolas da frente, já lidar com os textos que já estão das próximas aulas também. Né? Acho que só está faltando ali mexer agora na sala de colocar as aulas aqui que estão gravadas, né? Eu tenho que colocar lá. Né? A aula de ontem tem que dar um cortezinho, né? Que teve o pico da energia lá, tem que fazer uma ediçãozinha, mas colocar as aulas que a gente já teve, que já estão gravadas lá, tá? Para vocês reverem, para se preparar também, né? Assistirem quantas vezes vocês quiserem, para trazer dúvidas também, para a gente trazer as questões aqui para a aula, tá bom? Então é isso, gente. Queria desejar para vocês um excelente final de semana e a gente se vê então novamente na quarta-feira, tá bom? Tranquilo? Nossa, hoje vocês estão mais quietinhas do que o normal. Eu não estou reconhecendo vocês. Acho que na aula de quarta vocês ficam mais falantes. É porque a aula de quarta é mais tarde, né? Agora vocês estão mais dorminhocas. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Fiquem bem, fiquem bem. A gente se vê então na próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.